Olá, pessoal, boa tarde. Mais um prazer aí estar com vocês novamente. Estamos hoje aqui no 8º episódio do Fórum GRC Digital, uma iniciativa que começamos no mês de maio e ao longo desses meses aí de confinamento, né, de home office, a gente teve a oportunidade de estar com vocês falando de alguns temas que são de relevância para a nossa comunidade GRC. Hoje a gente vai ter a oportunidade de apresentar uma ferramenta voltada para a gestão de riscos corporativos, que embarca a metodologia da KPMG de Enterprise Risk Management. Mas fazendo aí uma retrospectiva antes de passar a bola para o Navarro, né, a gente teve a oportunidade de falar no primeiro fórum, em 4 de maio, sobre a importância da avaliação de riscos para as atividades tanto de controles internos, auditorias internas e gestão de risco corporativo, o impacto da Covid no ambiente de controles internos, avaliando à luz dos componentes e dos princípios da estrutura do COSO 2013. Falamos também de como automatizar conciliações no âmbito da contabilidade, no âmbito da controladoria e área financeira. Falamos de cibersegurança no último evento, de oportunidades de trabalhos de disputa e de gestão de contratos de terceiros. O Emerson Mello teve também a oportunidade de apresentar aí um pouco da ferramenta que lançamos recentemente, que se chama Third Party Risk Management, que é uma due diligence automática com série de indicadores e análises com informações que são públicas. E hoje, para encerrar aqui o ano, o nosso sócio-diretor Luiz Navarro, responsável pelas ofertas e entregas de projetos de gestão de riscos corporativos, vai nos brindar aqui com a apresentação dessa ferramenta que tem ganhado escala aí nos últimos meses. A gente tem tido o prazer de auxiliar e assessorar muitas empresas que buscam transformar de forma digital o workflow da atividade de gestão de riscos, mas bem como também a oportunidade de automatizar algumas tarefas e ganharem agilidade, produtividade e manter ali uma base estruturada de dados, de conhecimento, riscos, fatores de riscos, o cálculo do apetite de riscos. Então é isso que a gente vai falar aí nos próximos 50 minutos aí com o Luiz Navarro. Passo para você, Navarro. Obrigado aí, né? O Navarro, como eu disse, é sócio-diretor da KPMG, já tem uma vasta experiência e está contigo, Navarro. Um prazer estar contigo aí. Valeu. Obrigado, Laje. Obrigado a todas e todos. Eu sei como é difícil, né, nessas últimas semanas de ano aí, deixar aí uma hora e pouco para a gente conversar um pouquinho. Mas é com muita satisfação, né? A gente até demorou um pouco mais para ser homologada, mas que a gente está agora lançando, né? A gente já lançou algumas semanas atrás, mas oficialmente estamos lançando para o mercado a nossa ferramenta de gestão de riscos. Ela é a gestão de risco corporativo, mas ela pode, né? Ela é uma ferramenta flexível, ela é uma ferramenta em cloud, então ela é uma ferramenta que ela pode facilmente ser adaptada para riscos operacionais, para riscos de ESG. Então, e por que a gente foi atrás dessa ferramenta? Obrigado, Catarina. Por que a gente foi atrás dessa ferramenta? A gente foi atrás dessa ferramenta pelo seguinte, né? A KPMG já há alguns anos ela vem fazendo, né? Nós já estamos na segunda e já estamos começando a terceira edição da nossa pesquisa de maturidade na gestão de riscos no Brasil. E a gente percebe que, por mais, né, que o mundo anseie, né, esse mundo cada vez mais volátil, com as coisas acontecendo, né, e se interrelacionando cada vez mais e de forma cada vez mais veloz, as empresas precisam se preparar para isso. As empresas precisam se preparar para a gestão de riscos. E nossa pesquisa ela mostrou, né, ela tem mostrado que nessa nossa edição, né, ela tem mostrado o seguinte, que 72% das empresas, né, apesar de tudo isso, elas não têm uma ferramenta tecnológica para gerenciamento de riscos, né? As áreas ainda são consideradas como back-office, então elas não têm muito orçamento, elas não conseguem seguir as ondas e hoje, né, o que a gente percebe, eu já fui gestor de riscos também, né, dentro de uma empresa, as ferramentas existentes, elas não possuem metodologia e elas são muito caras, né?
E aí as vantagens, né? Primeiro que uma das vantagens que a gente gosta de falar, né? A gente não gosta de escrever, mas uma das vantagens é que é uma ferramenta, e eu vou me atrever aqui a dizer que eu acho que é a primeira ferramenta no mercado que ela é efetivamente desenhada por gestoras e gestores de riscos. É uma ferramenta desenhada com a nossa metodologia, com a nossa metodologia de gestão de riscos e com a nossa curadoria, ou seja, você não vai ter mais uma ferramenta que pode te auxiliar bastante, tal, mas ela não foi feita com metodologia, ela não foi desenhada, né? Ela não foi pensada por gestoras e gestores de riscos. Ela é uma ferramenta que você compra uma licença, então ela é um software as a service, ou seja, ela é uma ferramenta flexível, ela é uma ferramenta em cloud e, portanto, o custo de setup dela é bem justo e eu me atrevo a dizer aqui que é bem barato em comparação com as outras ferramentas. Catarina, se você puder passar um pouquinho, eu trouxe alguns slides só para apresentar. Obviamente, a gente depois vai entrar na ferramenta, né? Porque, como o meu sócio sempre gosta de falar, o Emerson Mello, e quem sabe mostra, né? E quem tem mostra, né? Ou seja, quem tem uma ferramenta mesmo vai mostrar. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente monta, né? O que essa ferramenta traz para nós. Mas eu trouxe alguns slides só para dizer o seguinte, né? Essa é a carinha da ferramenta, né? A primeira tela da ferramenta, ou seja, a gente não se furta, né, de mostrar nossa cara ali, ou seja, se você tiver algum problema, né, na ferramenta, você pode nos contatar, né, e essa ferramenta ela vem também com um e-book. Catarina, se você puder também já passar para mais um, né, esse e-book é um e-book simplesinho, ele não deve ter mais do que 12, 15 páginas. Ele fala um pouquinho do GRC, ele traz uma provocação de gestão de riscos e ele basicamente dá algumas dicas das telas. Né? Ele não é um manual de implementação, o manual também vem com a ferramenta, mas ele dá algumas dicas em alguns momentos específicos, uma vez que a ferramenta está abarcando a metodologia. Catarina, se você puder mais um. E aí, uma coisa que é muito legal também é que ela traz, né, como material de suporte, ela traz a régua de impacto e probabilidade, né? E essa régua, porque no final do dia, a matriz, né, tanto a matriz inerente, né, de risco inerente, quanto a matriz de riscos residuais, elas são muito balizadas pelo impacto e probabilidade dentro da metodologia da KPMG. E para que a gente faça para que a gente parametrize dentro do sistema esse impacto e essa probabilidade dos fatores de risco, a gente precisa de uma régua. Então, a ferramenta já traz uma régua, ela traz uma régua padrão, vamos dizer assim, ela traz uma régua default da nossa metodologia, mas a cada setup, a cada empresa, porque cada empresa tem um tamanho, cada empresa tem um apetite a risco, cada empresa tem a sua estratégia, porque a empresa está num setor específico, então nós vamos providenciar, né, ou nós vamos fazer uma ferramenta, uma régua de impacto e probabilidade a cada setup que fizermos. Mais um, Catarina. E aí, mostrando um pouquinho aí do impacto, né, da régua de impacto e probabilidade. De novo, essa é a régua padrão, essa régua default, e essa é a régua que nós vamos mostrar quando eu entrar na ferramenta. Essa é a régua que a gente vai usar. E com isso, Catarina, eu peço para você passar aí para a gente o filme.
Bom, agora eu vou efetivamente entrar na ferramenta. Aqui, como vocês viram lá, né, como vocês viram no vídeo, né, e naquela minha pequena apresentação inicial, isso aqui é a carinha inicial da ferramenta. Tá? Eu vou mostrar aqui, ela tem uma área de segurança, ou seja, dependendo da licença que a gente, né, que você vai comercializar, você tem alguns usuários, os perfis e as alçadas, elas estão todas aqui, ou seja, não obstante ser uma ferramenta em cloud, ela é uma ferramenta que traz aí um nível de segurança muito alto. No cadastro, a gente vai, então, aqui, né, para mostrar para vocês, eu estou selecionando uma empresa chamada KPMG Risk Management. Esta é uma empresa de serviços, e aí, para mostrar um pouquinho para vocês, a gente tem os fatores de riscos, né, mapeados, a gente tem mais de 1.500 fatores de risco por setor, ou seja, no total a gente tem mais de 5.000 fatores de risco dentre todos esses 70 setores aqui. Tá? Então, dentre todos esses 70 setores da economia, então o que eu venho aqui, né? A KPMG Risk Management é uma empresa de serviços diversos, porque é uma empresa de serviços. Então, eu venho aqui e já mapeio como uma empresa de serviços, e aí eu tenho eu consigo fazer o cadastro, né? E aí eu faço todo o cadastro da minha empresa de novo, dependendo da licença que a empresa tiver, ela vai poder cadastrar mais empresas aqui, né? Você pega uma hold, por exemplo, ela pode cadastrar algumas outras empresas para ter a gestão de risco segmentada, mas enfim, nós estamos aqui, né, fazendo o cadastro rapidamente, só para mostrar para vocês o cadastro da KPMG Risk Management, e aí a gente salva esse cadastro. E com isso, né, a gente já começa, vamos dizer assim, né, a gente já começa a mostrar a ferramenta para vocês dentro da metodologia da KPMG. Então, a gente já vem aqui, né, gestão de riscos, a KPMG Risk Management, a gente vai selecionar um ciclo, a gente já selecionou este ciclo aqui, né, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, mas nada impede que a gente adicione outros ciclos, né, porque esta é a ideia, você ter um monitoramento contínuo dessas matrizes, desses riscos, né? É uma coisa que a gente sempre diz, né? A gente tem que trazer a transformação digital para a área de gestão de riscos. Então, aquela boa prática, né, que ficou já para trás, né? Eu achei aquela boa prática de uma vez por ano a gente revisita a matriz. Agora, eu costumo dizer que tem empresa que está fazendo isso uma vez por semana, né? Porque a cada semana você tem eventos, você tem fatos que você precisa revisitar a sua matriz de riscos. Então, rapidamente aqui, você cria um ciclo, né? O ciclo que foi criado aqui para a KPMG Risk Management é o ciclo 2020, e aí, como eu disse, ela é uma ferramenta que traz aqui do lado esquerdo, ela traz todos os passos da metodologia da KPMG no que diz respeito à gestão de riscos. Ou seja, eu começo aqui, né, a primeira coisa que eu faço, antes de conhecer os meus fatores de risco, né, e por consequência os meus riscos, eu vou conhecer qual que é o apetite a risco da minha empresa. Então, essa ferramenta ela já traz automaticamente o apetite a risco. O apetite a risco, pela metodologia da KPMG, eu tenho duas vertentes. Eu consigo fazer esse apetite a risco na vertente quantitativa, né? Ou seja, eu mapeio aqui, né, em alguns índices 4 exercícios. Por que a gente coloca aqui, né? Exercício 1, exercício 2, exercício 3, exercício 4, porque, por exemplo, no caso da KPMG Risk Management, eles quiseram que a gente mapeasse, né? Foi mapeado
2018, 2019, 2020, que não terminou ainda, ou seja, esses índices eles são índices orçados, e 2021. Obviamente que esses índices aqui é para uma empresa de serviço, uma empresa industrial, ou seja, né, e uma empresa, enfim, né, uma empresa da nossa economia real. Uma empresa, por exemplo, de uma instituição financeira, uma empresa seguradora, ela tem outros índices. Né? E aí no setup, a gente precisa também entender um pouco mais. E aí o que acontece? A própria ferramenta, quando a gente popula, né, obviamente, quando a gente faz o setup, a gente popula esses dados, a ferramenta já nos dá, né, a gente salva esses índices e a ferramenta já nos dá alguns indicadores para fazer essa análise quantitativa. Então, neste caso específico, ela nos deu aqui um menu, né, de 5 indicadores, né, que eu posso escolher, ou o EBITDA sobre o ativo total, liquidez geral, lucro líquido sobre patrimônio líquido, lucro líquido sobre a receita e receita operacional sobre o ativo total. Obviamente que no setup, é por isso que eu falo, a gente embarca, né, a metodologia da KPMG e faz o setup junto com a empresa, ou seja, a gente ajuda a empresa a pensar em que momento em que ela está. No momento específico da KPMG Risk Management, ela está no momento de estabilidade, ela está no momento em que ela está crescendo, então o que indicador, né, que eles acabaram escolhendo foi esse de lucro líquido e receita, e que me dá aqui, que me traz um resultado quantitativo de 1.074. Vamos supor, né, que a KPMG Risk Management ela tivesse num movimento de muito crescimento, um movimento onde ela vai precisar investir muito e, por sua vez, ela vai precisar tomar muito risco. Então, um indicador que a gente aconselharia a KPMG Risk Management ter seria o de liquidez geral, onde eu pego os índices líquidos, né, mais líquidos lá em cima. Obviamente, por trás da ferramenta tem todas as tabelas aí, as tabelas históricas e de estatística para nos trazer esse resultado. E aí a gente percebe, né, que se eu for com liquidez geral, eu já tenho um resultado quantitativo de 42 milhões, né? Muito acima daquele 1 milhão. Vamos sempre lembrar que essa é uma ferramenta que me dá o meu apetite a risco, ou seja, o quanto que a empresa está disposta a tomar de risco. Mas, como nós somos conservadores, né, Laje, vamos voltar lá no lucro líquido por receita, e a gente chega aqui, estamos bastante confortáveis na vertente quantitativa com esse 1.074. Tá? E aí a gente salva essa análise. Como eu disse, né, pela metodologia da KPMG, a gente tem duas vertentes. Eu calculo o meu apetite a risco pelo apetite quantitativo e também pelo apetite qualitativo, ou seja, o apetite qualitativo ele mede em que momento que está a empresa numa régua de 1 a 5, sendo que o 5 é o melhor dos mundos e o 1 é o pior dos mundos. E eu faço essa avaliação, em cinco temas, né, vamos dizer assim, né, que é volatilidade e variação, ou seja, a volatilidade e a variação do capital. A gente vê que ele não varia muito, então eu tenho uma nota muito boa, ele não varia muito entre os exercícios, né? Então eu tenho uma nota muito boa, que é uma nota 4. Depois, na minha estrutura de capital, quando eu estou falando de estrutura de capital, eu estou olhando qual que é o meu índice de endividamento, ou seja, eu estou falando de uma empresa de serviços, né, onde os índices de endividamento são maiores até do que 30%, 35%. Nós estamos falando de um índice de endividamento aí de pouco mais de 20%, então eu também tenho uma nota muito boa.
porém esse endividamento ele está muito concentrado no curto prazo. A gente está vendo aqui, ó, que 71% desse meu endividamento, que não é muito, mas ele está muito concentrado no curto prazo. Então, aqui eu tenho uma nota 1, que vai me dar uma nota média no tema estrutura de capital, uma nota 2. Depois, um outro tema que eu preciso, né, porque está na metodologia da KPMG, um outro tema que eu preciso passar são os 5, né, vamos dizer assim, os 5 temas, né, os cinco índices lá do COSO-RM. Né? Então, eu estou falando de ambiente de controle, e aqui, pessoal, é sim ou não. Ou eu possuo ou não possuo. Como acabei de contratar a KPMG para administrar o meu canal de denúncia. Bom, você acabou de contratar, então você não tem. Eu acabei de contratar uma empresa de comunicação para montar o meu código de conduta. Então, você não tem. Então, e quando você tem, você vem aqui e vai, né? A gente percebe, né? Se a gente começa a popular todas as bolinhas, a gente percebe que a nota vamos dizer assim, né, no índice ambiente de controle, ela vai subindo, e eu tenho outros índices aqui também, como eu disse para vocês, né, no COSO-RM nós estamos falando de basicamente ambiente de controles, avaliação de riscos, então, né, essas são as perguntas, né, se possui planejamento estratégico, possui masteria de risco, possui gestão de risco, apetite a riscos, né, atividades de controle, então se possui segregação de função, controles automatizados, então assim, é sempre de 1 a 5. 1 é quando não tem muita coisa, como vocês estão vendo aqui, com atividades de controle, e o 5 é quando a empresa está assim quando a empresa está no estado da arte, né? E aí informação e comunicação também, você tem essas perguntas e atividades de monitoramento. Pessoal, o que eu quis mostrar para vocês é o seguinte, a gente conseguiu, né, efetivamente transformar digitalmente a gestão de riscos. Ou seja, hoje você não precisa mais fazer todo esse trabalho em planilha de Excel, todo esse trabalho em PowerPoint, que vai te dar um trabalho, eu vou usar o meu francês aqui, né, vai te dar um trabalho desgraçado, principalmente no apetite quantitativo, e também para que você mapeie aqui, né, porque a gente está falando de custo, volatilidade e variação, estrutura de capital, reputação, ou seja, eu também tenho as perguntas aqui de reputação, o que a empresa possui, o que a empresa não possui, e de compliance também, tá? O que a empresa possui, o que a empresa não possui. Lembrando que a metodologia global da KPMG está sendo revista para que a gente coloque aí também como um dos balizadores, né, do apetite qualitativo, os temas de ESG. Então, feito isso, né, vamos lá, né, eu fiz tudo isso, a gente mapeou todo o apetite qualitativo e o quantitativo nós já tínhamos feito anteriormente, e aí a própria ferramenta já nos dá automaticamente o apetite a risco. De que forma que ela faz isso? Né? Ela pega as notas médias, ela faz uma média padrão conforme o setor daquela empresa, ela tem uma nota padrão, ou seja, né, a gente cadastrou a KPMG Risk Management como uma empresa de serviço, então, por vezes, algum desses temas tem um peso maior. Com base nisso, ela me calcula aqui, ela me traz o apetite a risco, que nada mais é do que o meu resultado quantitativo, aquele 1.074.000 que a gente tinha visto lá atrás, né? Combinado com o meu resultado qualitativo, que é esse 2,18. Ou seja, né, em outras palavras, se eu tivesse uma empresa no estado da arte, ou seja, né, todos aqueles fatores
qualitativos fossem 4 ou perto de 5, eu poderia estar bonificando meu apetite quantitativo em até 5 vezes. Eu estou bonificando ele em 2,18 vezes. E o meu apetite a risco máximo aqui é de 2.346.000. Laje, se não me engano, tá? A gente levou, né? Eu levei para que a gente explicasse tudo isso e fizesse todos esses cálculos, eu levei 22 minutos. Do tempo em que eu abri a ferramenta para o tempo em que a gente já calculou aqui o apetite a risco. Ou seja, né, uma coisa que a gente levava meses e aí a hora que ia, né, seja para o nosso diretor-presidente, diretora-presidente, diretora financeira, na hora que a gente ia mostrar isso, já tinha passado o que eles precisavam, né? Ou seja, a gestão de riscos precisa ser cada vez mais participativa, ela precisa ser cada vez mais proativa e uma forma dela fazer isso, obviamente, ela tem nessas ferramentas digitais, onde eu rapidamente posso mapear essas coisas. Pois bem, eu já sei o apetite, né, ou até quanto que a empresa pode tomar de risco. Agora, então, eu vou conhecer os meus fatores de risco. Lembra que a ferramenta ela traz mais de 1.500 fatores de risco por setor. Então, quando eu cadastrei lá atrás a KPMG Risk Management no setor de serviços gerais, ela já me trouxe essa biblioteca aqui, ó, de fatores de risco. Né? Essa biblioteca, se a gente contar aqui, eu estou falando de mais de, pelo menos essa aqui de serviços diversos, eu estou falando de mais de 400 fatores de risco. Mas vamos supor que a gente não encontre, né, dentre todos esses fatores de risco, um fator de risco específico para a minha empresa. Lembra que eu disse que a ferramenta ela é flexível? Ou seja, eu posso vir aqui e criar um novo fator de risco. Tá? Bem como criar um novo risco. Mas não faremos isso. Por quê? Porque aqui eu tenho uma lupinha, eu tenho a biblioteca, e eu vou, né, como eu já fiz, eu vou mapear a KPMG Risk Management, vou pegar, né, os quatro pontos importantes lá do planejamento estratégico, onde podem estar os fatores de risco de uma empresa de serviços, como a KPMG Risk Management, e obviamente, no setup, nós vamos fazer isso junto com a sua empresa. Então, a gente vai mapear ela em 4 temas. Né? O primeiro tema é clientes. Ela vai me trazer automaticamente estes fatores de riscos aqui, de clientes. Né? Dificuldade na captação de novos clientes é um fator de risco para uma empresa como a nossa. Dificuldade na captação e manutenção da base de clientes, diminuição da capacidade financeira dos clientes, falha na análise das informações dos clientes previamente à aprovação de crédito. Então, obviamente, me deu mais alguns aqui, né, mais algum fator de risco, esse aqui nós não temos. Então, vamos dizer assim, no tema clientes foram esses fatores de risco, eu não tenho nenhum fator de risco adicional. E depois eu venho aqui empregados ou funcionários e eu vou ter também, né, a própria ferramenta vai me dar estes fatores de risco e eu vou, e quando não tem um específico, eu vou criar mais um. Depois eu venho aqui no exercício que a gente fez, né, no financeiro. O financeiro aqui, dificuldade, volatilidade no mercado financeiro, dificuldade na captação, não são fatores de risco da KPMG. Tá? E depois eu venho aqui em acionistas e também não vejo nenhum fator de risco, porque a KPMG Risk Management ela não tem estes fatores de risco. Então, eu já, no momento em que nós
já escolhemos, né, e já populamos os nossos fatores de riscos, o próprio sistema ele vai ler esses fatores de risco, obviamente a cada setor, né, eu vou ter um fator de risco cruzado com algum risco inerente específico, porque como vocês sabem, um risco inerente é aquele risco que ele é, né, como a própria semântica diz, ele é inerente à resposta que eu estou dando, ele é inerente ao setor em que eu estou, ele é inerente à decisão que eu tomo ou não, né? Decisão que eu tome aí para uma ação estratégica ou não. Então, eu tenho aqui os riscos inerentes, eu tenho estes fatores, esses fatores automaticamente eles são cruzados com os riscos, então, com base nisso, né, eu já tenho aqui esses 8 riscos, então eu tenho um risco de baixa maturidade em compliance, por quê? Porque quando eu falei de empregados, eu falei de comportamento indevido de empregados ou de terceiros, e esse fator de risco, ele também acaba me mapeando aqui a deterioração da marca e reputação. Então, eu acabo mapeando esses 8 riscos, vamos dizer assim, eu tenho esses 8 riscos aqui, e para cada risco desse, né, e olha a importância agora da régua, né? Como é importante a gente ter uma régua e essa régua está bem balizada. Com base na régua é que eu vou, num primeiro momento, nós estamos falando de riscos inerentes, eu vou utilizar a régua para efetivamente mapear aqui o meu impacto e a minha probabilidade e qual a resposta que eu vou dar para este risco. Tá? Se eu vou evitar esse risco, se eu vou transferir esse risco, né? Se eu vou arrumar uma seguradora para transferir esse risco, se eu vou mitigar esse risco ou se eu vou aceitar. E aqui, no caso, a gente resolveu, né, como nós temos controles e vamos ter plano de ação para estes riscos, eu vou mitigar, basicamente, os 8 riscos que eu tenho, eu vou mitigar. E aí, fazendo este exercício, né, que para algumas de vocês, né, e alguns de vocês, onde nós, né, nós da KPMG, ou mesmo vocês, já implementaram gestão de riscos, a gente sabe o trabalho hercúleo que é, né, fazer tudo isso, e ainda mais fazer tudo isso sem ter uma ferramenta digital, trabalho que dá, né? Ou seja, a gente tá substituindo, né, aquele trabalho manual gigantesco por um trabalho mais um trabalho mais inteligente, vamos dizer assim, né? E aí eu já tenho, obviamente, num primeiro momento, ela é uma matriz visualmente de trabalho, ela não é uma matriz que a gente vai levar numa reunião de comitê de auditoria. Eu vou aqui, quando eu for mostrar os relatórios, né, que a gente vai extrair, eu vou colocar isso aqui para vocês. Essa é uma matriz de trabalho. Tá? Então, já saiu aqui, eu já tenho, primeiramente, a minha matriz de riscos inerentes. Pois bem, se eu tenho esses riscos inerentes, para mapear os meus riscos residuais, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que construir os controles, né? Os controles mitigatórios. Eu não disse que, né, ou a ferramenta, né, nos diz, né, a gente não colocou lá que a gente ia mitigar os 8 riscos. Pois bem, se eu vou mitigar estes riscos, eles vieram aqui para a matriz e eles precisam ver uma resposta, ou seja, eles precisam ter respostas de mitigação. E aí começa o grande barato da ferramenta, né? Eu coloco aqui o dono do risco, eu coloco o e-mail da fulano ou do fulano, que é o dono do risco, e os controles para mitigar este fator de risco. Então, no momento em que eu tenho, né, um fator de risco de comportamento indevido de empregados ou de terceiros, eu vou ter que pôr controles mitigatórios. Então, aqui, né, eu vou fazer uma
implementação de plano de integridade, e eu vou selecionar se ele é efetivo ou não, e vou fazer um treinamento de ética e compliance e vou dizer se ele é efetivo ou não. A partir desse momento eu vou ter controles. E aí, vamos dizer assim, para cada fator de risco desse, eu preciso mapear os controles e no momento em que eu estou mapeando os controles de cada fator de risco desse, eu estou também dentro da régua abaixando ou não. Eu não sei se vocês se recordam, mas esse fator de risco inerente, ele tinha um impacto significativo e uma possibilidade, né, uma probabilidade possível. Ele agora, com esses controles, eu posso dizer que ele vai ter um impacto moderado e uma probabilidade possível. Né? E assim por diante eu vou fazendo para todos eles. Então, se eu tenho falha ou ausência de inovação, eu também tenho aqui os meus controles mitigatórios, né? Fragilidade no ambiente de tecnologia, ou seja, eu vou mapeando controles para cada fator de riscos. E aí a própria ferramenta já nos traz a matriz, de novo também visualmente, né, de forma de trabalho, né, eu já tenho a matriz de riscos residuais. Então, a gente percebe que, né, a perda de receita ele continua no mesmo lugar, mas a inadimplência ela já caiu, a fragilidade no ambiente de tecnologia ela aumenta um pouquinho a probabilidade, mas ela fica no mesmo quadrante do impacto, ou seja, você já tem, né, e tem de uma forma rápida e de uma forma digital, né? Você já tem essas mudanças, né? E aí, o que você faz, né? O que a gente faz, ou o que a ferramenta nos dá, e que aqui, para mim, né, tá o pulo do gato, ou seja, até aqui a gente deixou o CFO feliz, né? Deixou a diretora financeira lá feliz, porque ela sabe até que ponto, né, ela sabe o apetite da empresa, riscos. Até aqui a gente deixou o pessoal lá da auditoria interna feliz, porque a gente está mapeando os controles e tal. Porém, nós não temos um plano de ação. Eu acho que aqui é que o sistema amarra tudo, ou seja, ele vai dar para o dono de risco, um plano de ação. E nesse plano de ação é onde eu vou ter os deadlines, é onde esses planos vão se falar, né, através de e-mail. Os e-mails, eles são, né, então, por exemplo, né, eu tenho um plano de ação aqui, eu tenho esse plano de ação que é a implantação de um plano de integridade. Eu tenho que vir aqui, eu tenho que falar quem que é o responsável, se ele está pendente ou não, quanto que o fulano aqui vai ter que me entregar. Eu venho aqui, mapeio quando que ele tem que me entregar. Eu vou mapear quando que ele tem que me entregar, quem é o responsável. Esse cara vai ficar recebendo reminders, obviamente esses reminders, né, esses lembretes aí da data que ele tem que nos mandar, o que ele está fazendo, se ele está, né, como é que está essa implantação desse plano de integridade, e o que eu, né, como gestor de riscos, o que eu vou olhar, né? Eu vou olhar para esses indicadores-chave aqui de riscos. Então, o tal do Alberto aqui, ele vai ter que, até o dia 15 de janeiro de 2021, ele vai ter que me mostrar, né, se ele está fazendo uma contratação anual de integridade e os workshops. Pelo menos ele vai ter que me mostrar um plano de tudo isso daí, porque esses vão ser os meus indicadores-chave de riscos. E ele vai estar recebendo. Então, de novo, né, como o sistema, né, como a ferramenta, ele tem a metodologia da KPMG, essa metodologia ela acaba abarcando
a gestão de riscos como um todo. E por isso que eu digo, né, Laje, todas e todos, eu digo que ela foi construída, sim, no primeiro momento, esses fatores de risco aqui, eles são fatores de riscos corporativos. Agora, nós já estamos trabalhando para termos fatores de riscos operacionais e fatores, assim como fatores de riscos de ESG, até porque a ideia é ter uma ferramenta única de gestão de riscos. E, obviamente, dentro de como ela é muito flexível, como ela é uma ferramenta flexível, eu tenho a possibilidade também de desenhar uma matriz operacional, uma matriz ESG rapidamente, até porque eu desprezaria, vamos lá, vamos voltar aqui, eu desprezaria, de uma certa forma, eu olharia alguns fatores de risco, mas eu criaria novos fatores de risco a cada matriz que eu for fazer. E aí, pessoal, para finalizar, e deixar para que vocês nos façam perguntas e para que a gente bata um papo aqui, ficar mais um tempinho para a gente bater um papo, os relatórios, Lembra que eu disse que as matrizes, no momento em que nós estamos aqui populando e tal, as matrizes elas são de trabalho, São matrizes de trabalho. Mas num determinado momento, a nossa executiva, a nossa conselheira, a nossa diretora financeira, tal, ela vai pedir, nós vamos ter uma reunião onde nós vamos levar essas matrizes, onde nós vamos levar as fichas de risco para que eles vejam, para que elas vejam. Então, a gente tem aqui também a parte de relatórios, e na parte de relatórios eu posso ter um resumo, ou seja, eu tenho um resumo dos oito riscos. Essa é uma outra coisa muito bacana, tá? A ferramenta, no momento em que nós estamos populando os fatores de riscos, ela não consegue, naquele momento lá atrás, quando a gente ainda está num ambiente, vamos dizer assim, num ambiente de trabalho, ela não consegue nos dar uma relevância para riscos, Ou seja, ela não consegue me dizer que hoje, perda de receita é o meu primeiro risco, que hoje inadimplência é o meu segundo risco, que hoje baixa maturidade em compliance é meu terceiro risco. Ela não consegue, naquele momento da produção, quando eu estou produzindo os fatores de risco e populando na ferramenta. Porém, aqui, para efeito de reporte, eu consigo rapidamente colocar em ordem de importância, em ordem de relevância. E a partir do momento que eu faço isso e que eu salvo, eu tenho a matriz de risco inerente, onde eu posso exportar para colocar uma apresentação de PowerPoint ou não, ou seja, a minha conselheira, a minha diretora, o meu conselheiro, o meu diretor, ele vai ver dessa forma, ele não vai ver, e ele vai saber que o risco 1 é perda de receita, que o risco 2 é inadimplência, que o risco 3 é baixa maturidade em compliance, ou seja, ele não vai ter aquela visão de trabalho que nós temos. Eu também vou ter a matriz de riscos residuais, ou seja, eu posso colocar, posso fazer um slide com os riscos inerentes e depois com os riscos residuais para que todos vejam, como que a empresa tem colocado aí os seus controles, e também um resumo, de todos os riscos, também na mesma ordem, com os seus, vamos dizer assim, com os seus fatores e com a sua quantidade de controles e a criticidade no inerente e no residual. Então, aqui a gente consegue ver aquilo que era crítico, quando estávamos falando de inerente, e com os controles que nós mapeamos, como que ele foi
para significativo e assim por diante. Bem como nós vamos ter a ficha de riscos, né? Então, não é só o Albert lá que vai receber a tal da ficha de riscos, né? Se a gente for, não lembra, no baixa maturidade de compliance, ele também vai receber esta ficha de riscos aqui, tá? E essa ficha de riscos com todos esses riscos, né? Com todos esses fatores de risco, quais são as respostas e o que nós vamos fazer e quais são os planos e as datas de entrega. Então, isso também é uma coisa que a ferramenta pode colocar. Obviamente que a cada controle daquele, né, essa também é uma atualização que nós já estamos fazendo. Eu vou poder colocar evidências lá dentro. Então, quando a gente mapeia lá aqueles controles, eu tenho como colocar evidências de teste, esse tipo de coisa. Ou seja, Laje, para passar para você aqui de volta, né? É uma ferramenta que eu tenho muito orgulho de dizer, né? Uma ferramenta que foi desenhada por nós, né? Que foi imaginada por nós, né? Obviamente, nós estamos aqui também com o sócio do Lighthouse, que é a nossa área técnica de tecnologia, o Marcelo Lira, e fazer um agradecimento especial aí, porque a gente conhece da parte técnica, né, Laje, mas a gente muitas vezes não conhece do que está por trás dessa ferramenta. Mas é isso, como vocês podem ver, eu não conheço, tá? Eu não estou dizendo que não possa existir, mas eu não conheço outra ferramenta que tenha metodologia, que abarque metodologia. Ótimo, Navarro. Está escutando aí? Estou escutando, sim. Muito bom, Navarro. A gente já tem algumas perguntas aqui no chat, tá? E, de certa forma, eu respondi algumas lá, mas eu vou te fazer um desafio aí, vou te perguntar e vamos ver se você responde muito parecido com a minha, né? Tomara que a gente esteja alinhado. A Daiane perguntou se é possível confeccionar uma própria régua de risco para a empresa, né? Considerando, eventualmente, a régua que eles já possuem lá, com os fatores de impacto e probabilidade que já foi desenhado por eles, né? É possível customizar, né, de certa forma, a régua de impacto e probabilidade. Sim. Eu inclusive tomei o cuidado de fazer aqueles 6, 7 slides lá antes da gente entrar na ferramenta, justamente, Daiane, para dizer que sim, no setup, né, não tem como eu usar, vamos lá, né, o impacto e a probabilidade dos seus fatores de risco, eles são muito próprios da sua empresa, né? Tanto para risco inerente quanto para risco residual. Então, eu não posso usar a régua padrão da KPMG. No momento que eu vou estar fazendo um setup, a primeira coisa que eu vou fazer vamos dizer assim, é olhar para a sua régua e popular, ou seja, construir uma régua dentro da ferramenta. Olhando, né, nessa pergunta ainda, Navarro, quando a gente fala da parte, né, do eixo de impacto, todo o racional que você apresentou de apetite de risco quantitativo e bonificado pelos aspectos qualitativos, eles te dão os valores financeiros que serão levados a essa régua para o fator financeiro da régua de impacto, né? Porém, tem outros fatores, né, além desse fator financeiro, que compõem ali a régua de impacto, né? Nós temos naquele exemplo que você mencionou algumas colunas, né? Se você puder falar um pouco de outros fatores que compõem uma régua de impacto e geralmente isso, também, na verdade são, vamos dizer assim, né, são os objetivos estratégicos de uma empresa, né? Ou os objetivos operacionais de uma empresa, aquilo que traciona a empresa. Então, na nossa régua Default, né, nós temos 7 temas, né? Ou 7 objetivos, né? Que é o financeiro, perenidade da companhia, compliance, segurança da informação, ou segurança, né, e meio ambiente, ou seja, eu tenho 7 temas lá para a minha régua Default, aquela que
aquela que estava naquele slide, né? E que está dentro da ferramenta. Porém, quando nós formos fazer o setup da ferramenta, para cada cliente, cada empresa tem os seus temas, né? Tem os seus temas mais que tracionam, vamos dizer assim, o planejamento da empresa. Então, eu levo, vamos dizer assim, né? Eu levo a régua de for, mas a ideia é, obviamente, construir junto com o cliente a régua dele. Até porque, vamos pegar lá, né, no financeiro, tem apetite a risco de empresas que é muito maior do que esse apetite que nós vimos ali nesse exemplo hipotético aí da KPMG Risk Management. Uhum. Ótimo. Foi feita uma pergunta, mas acredito que você demonstrou, né, Navarro? Mas se quiser falar um pouquinho das possibilidades, se a ferramenta teria dashboards e matrizes de risco, né? Você mostrou mais a nível de gestão ali, de apresentação para comitê, para diretores, a seção de relatórios, né, onde você consegue reordenar e priorizar os fatores de risco, se caso seja um desejo. Apresenta também já na matriz 5x5 ali, probabilidade de impacto, tanto na visão inerente quanto residual, e a ficha de risco, né? A ficha de risco que você mostrou, ela não estava ali toda populada, né? Mas na medida que você vai inserindo ali os detalhes do risco, os detalhes dos controles, os responsáveis pelos controles, os planos de ação, os responsáveis, a efetividade dos controles, aquela ficha de risco é um documento que assessora bastante no dia a dia da gestão de risco, né? A ferramenta permite ali o que a gente chama a segunda linha de defesa a fazer a consolidação, mas ela também é possível de ser utilizada pelas áreas de negócio, né? A chamada primeira linha, né? Elas vão ser usadas, porque no final, por isso que eu digo que o plano de ação, né, é a cereja do bolo, ou seja, se o Laje é o meu diretor comercial, que está lá na primeira linha e tal, ele vai receber o e-mail falando assim, bacana, todos esses riscos aqui da tua operação, né, do teu crédito, você viu que um dos riscos lá da KPMG era a inadimplência, está no teu colo. Então, toda essa ficha de riscos, com todos esses controles de mitigação, vão diretamente para você, inclusive com aquelas datas de entrega, ou seja, até tal data você vai ter que entregar tal coisa. Ou seja, nesse momento, né, além de levar transformação digital para a empresa, eu vou conseguir, né, finalmente, né, uma coisa que nós, né, de auditoria interna, de RC, né, uma coisa que a gente fala, mas a gente não consegue, né, levar, né, para as conselheiras, para os conselheiros, tal, uma forma, porque muitas vezes a gente vai lá, faz a apresentação, fala assim, olha, seria legal se a primeira linha, principalmente a primeira linha, né, fossem avaliados, né, na hora do bônus, tal, com essas coisas. Mas aí a pergunta volta para nós, né, ou voltava até ontem, né, para nós, e aí, bacana, como que eu posso fazer isso? Como que você vai me ajudar a fazer isso? E a gente ficava com cara de Doriana, né? Puta, como é que eu vou fazer isso agora? Agora está aí, a ferramenta está aí, o plano de ação está aí, o due date está aí, e a ferramenta que vai falar para o presidente, vai falar para a diretora de RH, vai falar para o autor que o cara fez, não fez, e quando que fez. Gostei do bacana, você pareceu meu tio, viu, Navarro, que me chamava de bacana, meu padrinho. Agora, cara de Doriana, eu não sei. Mas, brincadeira, né? Mas assim, quando você fala também dos controles, né, na seção ali para fazer a avaliação do risco residual, tinha uma lista de controles e tinha lá um botão, né, efetivo e não efetivo, né? O detalhe do teste de efetividade não está aqui abarcado na ferramenta, mas todo esse painel e até a seleção do efetivo ou não efetivo você pode fazer depois de que uma área de controles internos ou uma outra, ou um self-assessment pela própria área de negócio, né? Então você tem interação também com a terceira linha de defesa a partir do momento que você indica quais são os controles relevantes que estão, de certa forma, mitigando os riscos corporativos, né? Sim, até porque na ficha de risco, naqueles controles, ela vai te dar se ele é efetivo ou se ele não é efetivo. Se ele não é efetivo, a ideia é que vá para a terceira linha lá para que ela veja efetividade e efetivamente possa ter em parceria
se for o caso, né, possam ter inserido dentro da ferramenta evidências, né, desses textos. E você apresenta uma ferramenta na Bahia, em algum momento você colocou lá, pô, vamos exportar aqui para o PDF para colocar numa apresentação, né? Eu falei, pô, voltamos para o analógico, né? Brincadeira. Mas é possível também dar acesso à ferramenta para as áreas de negócio, para que eles próprios possam ter o acesso diretamente na plataforma, também fazer inserção de informações de controle, de planos de ação, bem como também é possível utilizar a própria ferramenta nas apresentações de comitês, de conselho, de diretoria, ou não? Sim, sim. Eu diria o seguinte, né? Esse é o, vamos dizer assim, né? Lembra que eu falei no início, né? Que essa é uma ferramenta que ela está sendo, né? Será recomercializada por licença. Quando você tem a sua licença, que a gente chama de premium, você pode ter quantos acessos você quiser e você vai ter que ter acesso, porque, né, eu vou de novo, né, não vou te chamar de bacana, mas eu vou de novo falar assim, ó, o Live lá é o diretor comercial da empresa, primeira linha de defesa, e ele tem todos esses riscos aí que a gente viu, né, interrupção da operação, inadimplência lá, ele é o dono desse risco. Nessa licença, você não só vai receber essas fichas de risco, esses planos, como você vai entrar na ferramenta e vai saber, poxa, desses 8 riscos, esses meus 2, aonde que eles estão dentro da matriz? E você vai ter condições de entrar, fazer as apresentações e popular, né, eventualmente popular com os testes que a tua área vai fazer e tal, se você tiver controles não efetivos. Então, essa é a ideia, sim. Você tem um monitoramento contínuo dado quando você tem essa licença, né? Você consegue ter um monitoramento contínuo para todas as donas e donos de riscos. Inclusive evidente, inclusive para a diretora de RH, inclusive, né? Agora a gente quer avaliar as executivas e os executivos. Uma das variáveis vai ser como que eles estão lidando com os controles mitigatórios de risco. Ela vai ter acesso à ferramenta, ela vai precisar ter acesso à ferramenta, por exemplo. Aí a decisão é da empresa de quem vai popular. São as pessoas que compõem a área de riscos, ou de auditoria, ou de controles, né, ou de RC, ou os próprios gestores de riscos nas operações. Né? Então, acho que é uma decisão das empresas. Tem mais uma aqui. Ó. Posso ter um risco com mais de um fator de risco? Sim. Inclusive nessa ferramenta, e até me desculpem, eu acabei não comentando, né? Mas eu não sei se vocês perceberam, mas eu tinha um fator de risco lá que estava em 2 ou 3 riscos. Ou seja, eu tenho um fator de risco que ele acaba indicando 3 ou 4 riscos por conta daquele fator. Bom, tem uma pergunta na vaga, acho que talvez não ficou claro na hora que você fez a demonstração, né, da matriz no nível inerente ou bruto para o residual, e aí depois foi feita a reclassificação de impacto e probabilidade. Né? Aquela reclassificação, a princípio, a ferramenta não está não é feito por sistema. A reclassificação no nível residual é feito de forma manual pelo gestor de risco. Então, tem uma pergunta aqui do Geraldo, que foi mostrada uma redução linear dos riscos, né, saindo do bruto para o residual, qual seria o percentual de mitigação dos controles? É isso mesmo? A gente está fazendo ainda de forma, né, de certa forma, manual, utilizando o julgamento profissional do gestor ali que faz essa reavaliação? Ou tem já uma inteligência por trás que vai definir controles e a efetividade desses controles já faz o cálculo para levar de um quadrante para outro, né? Vamos chamar assim. Não, ele não tem, porque vai depender muito. A gente tentou de começar a trabalhar numa inteligência para fazer automaticamente. Porém, o que acontece, né? Você tem quatro tipos de respostas, né? Que é mitigar, aceitar, transferir ou evitar. Né? Então você tem aí já 4 variáveis
E além destas variáveis, você tem tipos de controles que servem, cada empresa tem um tipo, uma forma de controlar distinta da outra. Então, a gente nesse momento, a gente não nem se aventurou a colocar inteligência, porque para cada empresa, um tipo de risco, vamos dizer assim, ele mitiga 100% do risco, do fator de risco. Para outro tipo de empresa, ele esse controle não mitiga 100%. Então, se eu fosse colocar, vamos dizer assim, né, se nós fôssemos colocar uma inteligência, a gente ia, vamos dizer assim, penalizar muita empresa, né, e de uma certa forma ser injusto com outras, né, ou ser, vamos dizer assim, né, ser relapso com outras, né, colocar um. Eu acho que assim, na versão padrão, né, que é inerente a diversas empresas e setores, não tem, mas é possível de fazer essa inteligência numa customização para a implementação para uma empresa, né? Acho Para uma empresa, sim, isso, sim. você consegue, à luz do que ela entende de quais são os controles de alto nível, né? Exemplo, relatórios gerenciais, KRIs, KPIs, entre outros, que eventualmente têm um peso maior e a efetividade desses controles, que são de alto nível, aí trariam sim aí uma redução em termos de impacto, probabilidade maior do que eventualmente alguns controles detectivos de autorização, alguma coisa nesse nível aí, né? Uma pergunta também relacionada a KRI, se a ferramenta tem já os Key Risk Indicators, né, os fatores de riscos, né, a chave? Sim, tem. E se tem, qual que é a possibilidade de construir isso? Como é que é feito isso, né? Ainda bem que o Marcelo Lira pôde participar aqui com a gente, né? O que acontece, né? Normalmente, numa licença, nessa licença premium, a gente vai conseguir sim, de repente, pegar um indicador de risco para cada, né, um indicador de risco para cada fator ou para cada risco, e, vamos dizer assim, tentar automatizar via APIs que vão se fazer com o sistema, esse tipo de coisa. Mas a gente vai tentar sim, até porque não obviamente, também é uma customização, mas não é nada, até porque nós já fazemos isso, né? A nossa área já faz isso, né? Muitas vezes a gente é contratado por uma empresa que já tem gestão de riscos para ir lá, obviamente, com a equipe do Lighthouse, entender um tipo de indicador-chave de riscos e, de novo, né, com um apoio grande aí do pessoal da área técnica, a gente conseguir extrair isso da melhor forma, né, no ERP, ou de forma automática, ou dependendo da tração aí que tenha, ou dependendo da onde que ele precisa ir ler, né? Esse indicador, ele precisa ir ler esse dado em algum lugar. Ótimo, estamos cheios de perguntas aqui, tem pelo menos mais 5 aqui. Eu não estou usando as que eu reservei aqui. Deixa eu ler, eu acho que eu... Vai lá, Lisa. Só complementar, acho que é isso aí, o que o Navarro comentou, e reforçando, né? O código, a propriedade intelectual, como é da KPMG, a flexibilidade de customização, a flexibilidade de integração com diversas ferramentas, né? Fica muito mais fácil, né? Inclusive, nós temos outros ativos que já possuem conectores, por exemplo, com SAP, com Oracle, com TOTS, e algo que também pode ser aplicado ao nosso ARM aqui. Ótimo. Navarro, pode fazer a avaliação para mais de uma unidade de negócio? Consigo customizar o apetite por cada uma dessas unidades de negócio e depois uma consolidação da matriz geral? Consigo, se eu tiver essa licença, de novo, se eu tiver essa licença premium, não sei se você se recorda, ou quem fez a pergunta, quando eu mostrei lá o cadastro da empresa, né, da KPMG Risk Management, eu posso cadastrar outras empresas, ou uma holding, por exemplo. Eu tenho uma holding que tem uma empresa de cimento, uma empresa de plataforma de petróleo e uma empresa, sei lá, uma empresa de açúcar e álcool, né? Elas não se falam, vamos dizer assim, né? Então, em termos de operação, vamos dizer.
Então, eu vou sim, eu tenho três, eu preciso de 3 ambientes distintos, né? Eu preciso de três distintas, de 3 apetites a riscos distintos, até porque, né, cada uma vai estar no momento também, né? Lembra quando eu falei os indicadores lá? A gente tem um menu de indicadores, mas na análise quantitativa, né, do apetite a risco, eu tenho vários indicadores, mas vai depender do momento da empresa, né? E a gente tem que sentar com o CFO, lá com a CFO, e falar que momento que você está da tua empresa para tomar ou não tanto risco a mais ou não. Então, mas consegue sim. Na licença premium você consegue. E plotagem dos riscos, Navarro, em termos de relatório, a cor deles continuará segregada de acordo com a natureza dos riscos. Ali a cor dos quadrantes, ele não era por natureza de risco, né? A cor dos quadrantes era a criticidade da combinação entre impacto e probabilidade, né? Mas é possível em algum momento, para algum relatório, se você quiser fazer por categoria de risco, as bolinhas de alguma cor, aí tem que ver com Lira, né? No sistema acho que não está, né, Navarro? Acho que está padrão daquele jeito, mas se no nível de customização para a empresa e para o cliente isso for relevante, é possível fazer. Agora, quando extrair isso para um PowerPoint, volto para um analógico, aí talvez você consiga fazer a edição mais fácil. É isso, Navarro? Eu imagino que sim. É bem isso aí. A hora que você volta para o mundo analógico, você consegue pegar as bolinhas lá e tal, mas isso demanda, né, fazer isso dentro do sistema vai demandar aí uma, vamos dizer assim, né, trabalho especial aí de flexibilização aí da ferramenta, né, de automatização. E outros relatórios também, isso também, como a gente presta serviço de consultoria e a gente consegue, né, discutindo com a empresa, modelos e formas de dashboards e, eventualmente, utilizando até outros integradores, como o Lira disse, né, Power BI, em algum momento é possível também ter uma evolução nesse sentido. Navarro, eu vou fazer uma pergunta e tem um elogio, mas eu vou te fazer um elogio primeiro. Uma ferramenta como essa é um avanço incrível para as áreas e funções de GRC. Um dos grandes diferenciais é o conhecimento embarcado, né? A biblioteca de riscos de fato, né, que a gente tem catalogada por setores, é um estudo que a gente faz aí por anos, né, com o nosso time do ACI, liderado pelo Sidney Ito e pela Fernanda Alegretti. A gente lê praticamente os formulários de referência de todas as companhias listadas na B3, e com base nesse histórico aí de anos, a gente veio fazendo esse catálogo que compõe a biblioteca de riscos corporativos por setor. E também, como o Navarro disse, riscos com categorização no nível de processo ou operacional, de compliance ou de ESG, né, de meio ambiente, aspectos sociais e de governança, também estamos trazendo as inteligências, né, dessas matrizes de diversas experiências que a gente tem acumulada nos 20 anos, aí onde a gente tem a maturidade da nossa prática. Por fim, 2 perguntas, Navarro. É possível eleger mais de um responsável por risco, né? Você demonstrou lá a possibilidade de um plano de ação para uma pessoa, se é possível incluir mais de um. E não sei se isso é prudente, né? Que geralmente a gente costuma dizer que tem que ter um dono no risco, né? Ter mais de um ali, às vezes, fica aquele ditado, né? Cachorro com 2 donos, às vezes morre de fome. Mas se é possível ter o cadastro ou chamar mais de uma pessoa. E, por fim, os modelos de licenças, né? Você falou da licença premium, tem uma outra licença que talvez não tenha um nível de capilaridade como a premium, mas ela também é uma licença que tem um custo-benefício interessante, e se você puder explicar um pouco esses 2 modelos de licença, mas não esqueça dos fatores de risco e resposta, se pode ter mais de um responsável. Tá, vamos lá. Eu anotei aqui, né, os 3 temas que você falou. Eu vou endereçar os 3 que você falou de mais algum que eu não me recordei. Vamos lá. O primeiro, o que eu queria só a sua linha aí, você já estava explicando, né? Esses fatores de riscos corporativos, eles, obviamente, 80%, quase 90% desses fatores de risco, eles vêm desse estudo, né, onde a nossa área lá do ACI, liderada aí pelo Sidney Ito, desde 2013, ela faz leitura, né, de todos
formulários de referência, de todos os fatores de riscos que estão contidos aí nos formulários de referência das empresas de capital aberto. Mas não só isso, né? Nós temos na KPMG um banco de dados global de riscos, né? E é importante falar isso pelo seguinte: agora, o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos começando a mapear, a partir dessa base de dados, os riscos e começando a dissecar, né? Que isso vai ser também um trabalho de Hércules, né? Mas a dissecar o que é risco a nível de processo, porque essa base é gigantesca, tem mais de, sei lá, vou chutar aqui, mais de 60 mil fatores de risco. O que é de processo, né? E processo operacional, a nível de processo, a nível de controle interno, ESG, né? O que vem a ser de ESG, e também é uma base que já está sendo populada. Então, eu só queria te complementar, complementar aí a sua, que você estava dizendo. O segundo tema é essa coisa de o cachorro com 2 anos morre de fome, mas eu coloco ali naquele slide, né, um dos meus primeiros slides aí, que ela é uma ferramenta em cloud, ela é uma ferramenta flexível. Eu posso dizer que a ferramenta não consegue atender, né? Eu consigo sim colocar lá 2 e-mails e o Alberto, né? O Alberto e não sei mais quem, né? O Laje e mais uma pessoa do teu departamento lá comercial receber e serem os donos desse risco. Mas aí a ferramenta consegue fazer isso. Mas aí entra naquilo que você falou, né? Risco já é uma coisa sensível, já é um tema que a empresa precisa focar bastante, e com 2 pessoas a gente entende que não é ineficiente. Volta no ditado lá: o cachorro com 2 donos morre de fome, porque eu vou sempre achar que eu já dei comida e você vai sempre achar que eu já dei comida também para ele. E não é por aí. E o terceiro tema são as licenças, né? Como que a gente divide aí, né? Como que a gente pensou, né? E estamos comercializando a ferramenta. A gente tem dois tipos de licença. Essas licenças, obviamente, elas têm um custo mensal, e ela tem um setup que é apartado dessa licença, mas esse setup também ele tem um custo muito justo. Então, você tem lá a licença que a gente está chamando de premium, né? Que é essa licença que dá para você ter várias matrizes, dá para você efetivamente colocar várias empresas e tal, e é uma licença premium, né? Onde a empresa tem 23 riscos e 28 donos e donas de riscos. Os 28 donas e donos de risco, mais o pessoal da área de gestão de riscos, mais aquela diretora de RH, lembra que ela também quer ver se os bacanas lá estão para descontar ou não do bônus deles, então ela vai precisar também ter acesso a esse sistema. Ou seja, no final do dia são mais de 30 pessoas, né, mais de 30 executivos que têm acesso ao sistema. Na versão Premium, eu consigo ter quantos logins ou quantos logins ou quantos acessos eu quiser, tá? Essa é a versão Premium, a licença Premium. Mas eu tenho também uma licença que a gente chama de Standard, né? A empresa não está no momento de investir, mas ela precisa ter uma gestão de riscos, ela precisa fazer com que gestão de riscos entre na agenda lá do conselho, entre na agenda da diretoria executiva, mas ela, nesse momento, ela não vai investir muito, tal. Então, eu tenho uma licença que a gente chama de licença Standard, e essa licença, ela não te dá a oportunidade de você fazer várias matrizes, mas, obviamente, você vai ter a sua matriz, você vai ter a sua régua, você vai ter, né, o setup, e você vai ter 2 acessos. Então, 2 pessoas terão o acesso,
Mas os donos de risco, as donas de risco não vão receber e-mail? Vão, eles vão continuar recebendo e-mails, mas o que eles vão fazer eles vão para o mundo analógico, né? Pegando o gancho aí que você falou, eles vão para o mundo analógico, eles vão exportar, né? Você vai exportar, eles vão exportar essa ficha de riscos aí num PDF, vão lá, vão preencher, né? E vão mandar para você por e-mail e aí você vai colocar dentro da ferramenta. Então você tem 2 acessos onde você está colocando na ferramenta, mas a gente entende que a gente não perde muito, né? O que acontece é que, neste momento, o cara vai continuar, né? A pessoa vai continuar recebendo lá os reminders, os lembretes e tal, mas ela, efetivamente, ela vai ter que entrar no mundo analógico para te dar, porque ela não vai ter acesso à ferramenta. Então, são esses dois tipos de licença que a gente tem. A standard, que seriam 2 acessos para as pessoas que trabalham nas funções de GRC, e a premium, que são N usuários, né? Que você tem a possibilidade de dar acesso a diversos usuários que poderão popular aí de forma individual as informações que aí caberiam ali um processo de revisão e análise pelos profissionais que exercem as funções de GRC. Você falou em termos de investimento, Navarro, você falou que são assinaturas mensais, mas não me recordo, você falou em termos de preço, uma ideia? Não falei, mas que ótimo que você me perguntou. Essa era a pergunta que eu imagino, né, que várias pessoas tenham. Bom, um setup de uma ferramenta dessa, tá? Ele é feito de forma muito rápida. O que é importante dizer aqui, Laje, que um setup, né, ele não, tá? Vamos lá, pessoal, ele não substitui um projeto de gestão de riscos. Ele não substitui. Se você não tem nada ainda, é importante que você faça algum trabalho anterior de gestão de risco para pelo menos levantar os seus fatores de risco, os seus riscos. Mas as empresas que já têm, o que acontece? A gente faz um setup bem rápido, onde a gente revê, né, faz uma revisão dessa gestão de riscos, aí desses riscos e desses fatores com a empresa, monta a régua. Isso é um investimento de não mais do que R$50 mil, onde a gente pode fazer esse setup. E aí você tem 2 licenças, né? Como eu já expliquei. Você tem essa licença Premium, que você tem N acessos, e aí você pode ter essas adaptações, né, que o Vira colocou, e aí você paga R$15 mil por mês, a partir, obviamente, do setup, a partir do 4º mês, porque o setup já te dá 3 meses de licença, e você pode ter uma licença que a gente chama de standard, que é essa licença onde você tem 2 acessos ou 2 logins, e essa licença custa R$4 mil por mês. Então, assim, né, eu já fui gestor de riscos e eu já procurei muita ferramenta do mercado, tá? E tem toda essa sabedoria, né, toda essa metodologia. E eu, assim, entendo que é um custo bastante justo. O setup, de certa forma, se durar o período que você falou aí, os 3 primeiros meses da licença premium, basicamente, né? Então, basicamente, você contratar a licença premium por 12 meses, você ganha ali praticamente, né? O setup vai embarcado. O setup é importante para poder popular a ferramenta com a base de dados que a empresa já possui, né? Seja ela em Excel, seja ela... a gente faria isso para a empresa ao invés dela ter que ir lá colocar um analista para ficar cadastrando e populando individualmente. A gente faria isso, né? Sim, e não só isso, né? A gente aproveitaria, vamos dizer assim, né? Aproveitaria o ensejo, né? Para fazer uma revisão na gestão de riscos da empresa, vamos dizer assim, né? E nós daríamos, né? Dado que nós já estamos lá implementando uma ferramenta, nós faríamos, então está dentro desse setup, nós fazermos workshops ou treinamentos com a empresa. Porque é importante, ainda que, né, eu vou pegar o teu exemplo aí, né, o Fernando Lage, diretor comercial da empresa,
da KPMG Risk Management, então aquele risco de inadimplência está no seu colo aí. Ah, mas a minha licença ainda vai ser standard, então o Fernando Lage não vai ter acesso à ferramenta. Não importa se você não vai ter acesso, você vai ser dono de um risco importante. E você vai ter passos ali, você vai receber planos de ação. Então é importante que a KPMG também leve, né? Quando eu falo que a KPMG, a gente desenhou essa ferramenta, né? E você leva, né? Você compra a ferramenta e leva a KPMG, porque a KPMG vai aproveitar esse momento para fazer um workshop também dentro da sua empresa, para que todos saibam que agora existe uma ferramenta e que todos serão cobrados, todas as donas e os donos de riscos. Isso é bastante importante também mencionar. E assim, né? O setup normalmente ele dura de 4 a 5, às vezes 6 semanas, né? A partir do momento em que a ferramenta está ok, que a gente começa a contar os 3 meses. Entendi. Ô Navarro, para encerrar, tem uma, e aí a gente encerra, porque já está um pouco adiantado, depois a gente vai enviar o link da apresentação, provavelmente vai ficar na nossa página no YouTube também, tá? Então, a gente deve enviar todas essas informações para aqueles que eventualmente pegaram parte do workshop ou que quiserem depois ouvir novamente aí a apresentação, visualizar, então é um prazer. Mas, por fim, era um pouco daquele cálculo sistêmico, né, combinado com Process Control, por exemplo, outras ferramentas, levando do nível bruto inerente para o residual, né? Então, pelo que a gente falou um pouco antes, a ferramenta ela não está customizada para fazer o deslocamento do nível de impacto e probabilidade a partir do momento que você elenca controle, mas é possível fazer essa inteligência numa customização e com o apoio do nosso time de tecnologia da informação. Seria isso, né? Sim, seria isso sim. Seria isso sim, é a transformação digital na tua empresa, né? No GRC sendo transformado digitalmente, né? Então, Navarro, deixa aí para as suas últimas considerações. Acho que o público bom, nós tivemos aí praticamente quase 200 pessoas ao longo do bate-papo aí, tá? Então, parabéns aí pela ferramenta. Feliz ano novo para todo mundo, feliz 2021, que a gente consiga aí ter um ano aí, né, melhor do que foi 2020 e que os aprendizados desse ano de 2020 nos ensine aí a gerir a nossa vida, os nossos riscos aí no dia a dia e que possamos ser pessoas melhores aí ao longo dos próximos anos. Navarro, obrigado. Deixo com você para as considerações finais. Obrigado você, obrigado a quase 200 pessoas aí que, né, como eu disse, né, as últimas semanas do ano são semanas terríveis, né, e esse ano que parece que, pelo menos para mim, né, parece que passou 10 anos, né, 10 anos em um, né, nós estamos aqui de Juscelino Kubitschek, 50 anos em um, e que a gente teve que realmente, né, estamos tendo que realmente fazer aí muitas coisas, então a gente teve aí a gente queria, né? Eu queria agradecer, eu queria dizer também que além de estar no YouTube, a apresentação está no YouTube, nos próximos dias nós vamos estar mandando para vocês e nós vamos estar mandando para o mercado uma landing page, e nessa landing page já tem aí várias coisas, né? Já tem o filme e provavelmente vai ter essa apresentação, esses 6, 7 slides, e dizer que a gente fica à disposição de vocês, dizer que para nós é uma honra, né? Eu queria de novo aí agradecer o pessoal do Lighthouse que nos ajudou muito e estamos à disposição. Eu acho que grande momento, né, que a gente precisa aproveitar, né? Não precisa politizar, mas a gente precisa aproveitar. A gente precisa aproveitar esses momentos, né? Esses momentos em que a gente tem tido vários, né, uma volatilidade muito grande, seja na economia, seja nos nossos valores, seja na nossa saúde, né, os riscos se materializando cada vez mais, as crises chegando com uma velocidade cada vez maior, e que a gente aprenda e que a gente leve, né, consiga levar para as empresas a gestão de riscos, que nada mais é do que você se prevenir, né, e quiçá, né, ver oportunidades nessas volatilidades. Então, eu queria aproveitar também
e desejar aí um feliz 2021. Com certeza será bem melhor que esse ano e estamos à disposição para falar com vocês e para fazer uma apresentação. Se vocês quiserem uma apresentação de casa de vocês, a gente não precisa ser no caso, né, fisicamente, mas a gente vai e, enfim, estamos à disposição de vocês. Obrigado.